Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Mateus, no capítulo 6, do versículo 28 ao 30. Mateus, capítulo 6, do 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Repetindo o versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. O título desta mensagem é: Olhai os lírios dos campos. Vivemos dias de muitas preocupações, angústias e muitas dores. Em todas as partes, há vidas aflitas, angustiadas, desesperadas, neuróticas e oprimidas. E destas vidas só se vê blasfêmias, praguejamento, exclamações e murmurações. E tudo isto nos mostra a ruína da humanidade. O mundo nunca precisou tanto de ouvir os conselhos de Jesus Cristo como nos dias de hoje. Desde os líderes das grandes nações até o homem mais simples, mais pobre, todos precisamos parar um pouco e olhar os lírios do campo antes de tomar um gesto de desespero que às vezes julgamos ser a única solução para os nossos problemas. É bom seguirmos o conselho de Jesus, que nos custa tão pouco: olhai para os lírios do campo. O mesmo Senhor que nos dá a mensagem através da palavra, através da luz, das estrelas, dos pássaros, pode também nos dar através dos lírios do campo. Mas pensemos um pouco nas lições que os lírios nos dão. A primeira lição: os lírios nos dão uma lição de dependência total de Deus. Os lírios descansam no grande amor de Deus que os cobre, fazendo-os belos e preciosos, tornando-os uma inspiração para a vida humana. Os lírios não reclamam, nem se desesperam, e nem Salomão, o homem mais rico do mundo, nunca se vestiu como eles. Os lírios, meus irmãos, pregam esta mensagem, uma mensagem de dependência, que nos ajudam nestas horas incertas, nestas horas ingratas. Segunda lição: os lírios nos dão uma lição de confiança em Deus e de crescimento nas adversidades. O texto diz claramente como crescem. As grandes tempestades que caem sobre as matas virgens, as mais diversas árvores, caem também sobre os lírios. Os ventos impetuosos
não cortam caminhos por causa dos lírios. A chuva cai em abundância sobre os lírios, de sorte que eles enfrentam os seus inimigos, enfrentam as adversidades da natureza, mas estão sempre vitoriosos, porque eles, os lírios do campo, confiam em Deus e estão sempre em progresso em suas vidas. Os lírios crescem nas tempestades. A terceira lição que nós aprendemos: os lírios nos dão uma lição de pureza. Eles nascem na lama. No entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como qualquer um deles. Nascem na lama fria e suja, mas se tornam belos, úteis, admiráveis, glorificando assim o poder de Deus sobre a natureza, tirando-os da lama e tornando-os tão belos. Assim também deve acontecer com os pecadores. Muito embora nascendo neste mundo de impurezas, nascendo na lama do pecado, neste mundo contaminado, mas se confiarmos no plano de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, serão purificados, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todos os pecados. Repetindo, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todos os pecados. Quero reforçar esta lição com uma ilustração. A garça é uma ave que nasce na lama, vive na lama, se alimenta da lama, mas não se suja com a lama. Está sempre limpa. E por acaso, quando vemos uma garça suja de lama, é porque ela está doente, sem forças, e não pode evitar a contaminação da lama em sua vida. Assim é o crente, prezado ouvinte. Nasce neste mundo, vive neste mundo, se alimenta deste mundo, mas não deve sujar sua alma com o pecado deste mundo. E quando vemos um crente comprometido com o pecado, é porque ele está doente, fraco na fé, sem forças para resistir à sujeira do pecado em sua vida. Que o nosso Pai Celestial tenha compaixão de nós nesta manhã, dando-nos forças para vivermos neste mundo, não como uma garça suja, mas como o sal e a luz do mundo. Que nesta manhã possamos seguir o conselho de Jesus Cristo: olhai para os lírios do campo, e aprendermos estas valiosas lições. A primeira, a dependência total de Deus. A segunda lição, a confiança em Deus, mesmo nas tempestades da vida. E a terceira e última lição, se manter puro diante de um mundo contaminado pelo pecado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.